Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Bruno Felipe e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Resenhas Cristãs. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o livro O Conhecimento das Escrituras, do R.C. Sproul, publicado pela editora Cultura Cristã. Então, vamos conferir? Esse é um livro genial do R.C. Sproul. Ele vai nos explicar sobre como podemos fazer um estudo da Bíblia mais aprimorado para o benefício da nossa vida espiritual. E ele vai separar esse livro aqui em apenas 6 breves capítulos. Capítulo 1, por que estudar a Bíblia? Capítulo 2, estudo bíblico pessoal e interpretação individual. Capítulo 3, o que é a hermenêutica. 4, regras práticas para interpretar a Bíblia. Capítulo 5, a cultura e a Bíblia. E capítulo 6, ferramentas práticas para o estudo da Bíblia. E cada capítulo vai estar envolvido de várias explicações, histórias, alegorias e também uma boa exegese bíblica para explicar e embasar cada um deles, tá bom? No capítulo 1, intitulado Por que estudar a Bíblia, o R.C. Sproul vai explicar 2 mitos muito comuns para pessoas que não estudam a Bíblia. O primeiro deles é que as pessoas dizem que a Bíblia é um livro muito difícil, e outro é que a Bíblia é chata e enfadonha. Ele vai dizer que não há nada de chato na Bíblia, não há nada de enfadonho e nada de extremamente difícil para quem realmente ama as coisas do Senhor. Um jovem pode fazer direito, engenharia, que é muito mais difícil que a Bíblia, e achar fácil porque ele acha motivação, ele tem prazer naquilo, porque ele quer ganhar dinheiro e formar uma carreira. Mas quando vem para a Bíblia, ele diz que é chato, difícil e enfadonho. Ele vai dizer que o fato de achar a Bíblia chata e difícil está mais na pessoa do que na própria Bíblia em si. Eu achei genial essa explicação. E respondendo à pergunta sobre por que estudar a Bíblia, ele vai citar 2 passagens, uma do Velho Testamento e outra do Novo. Lá no livro de Deuteronômio, Moisés incita o povo a meditar dia e noite na lei que Deus deu ao povo hebreu, para que ele jamais se desviasse do caminho certo. E já lá no Novo Testamento, na carta a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, Paulo vai falar para Timóteo meditar e ler e consultar constantemente as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Então a própria Bíblia te incita e te responde a pergunta por que estudar a Bíblia. Já no capítulo 2, sobre estudo pessoal e interpretação individual, o Sproul vai ensinar que há um perigo quando se estuda a Bíblia sempre sozinho. E o primeiro perigo é que cada leitor traz consigo a própria bagagem, aquele próprio conhecimento prévio que ele tem da Bíblia ou da sua própria cosmovisão, que pode afetar ou positivamente ou negativamente a sua interpretação pessoal da Bíblia. Como, por exemplo, a pessoa lê uma parábola e aquela parábola pode fazer sentido para ela que trabalha, por exemplo, na área rural. Para quem não trabalha na área rural, algumas parábolas não fazem sentido algum. Isso faz com que a pessoa ou tenha uma má interpretação da parábola ou não entende nada e pule a parábola para uma próxima. Então a nossa bagagem, nossa cultura afeta a forma como lemos e interpretamos a Bíblia. Outro exemplo são pessoas que não têm um conhecimento bom do próprio idioma. Ou uma pessoa semi-analfabeta, ou uma pessoa que só cursou até 5ª, 6ª ou até 8ª série. Ela não domina o próprio idioma. Isso faz com que ela, ao ler a Bíblia, ocorra alguns erros de interpretação, que ela não reconhece uma vírgula, um ponto, um hífen aqui, uma pontuação ali. E geralmente tem doutrinas bíblicas que são resolvidas, compreendidas em detalhes. Então uma pessoa que não domina o próprio idioma vai inevitavelmente, não sempre, cometer algum erro de interpretação ao ler a Bíblia sozinho. É por isso que vai dizer que é sempre bom termos os presbíteros da igreja que dominem a palavra de Deus para nos explicar sempre que tivermos dúvidas. Então ele vai sim incitar você a ler a Bíblia sozinho, interpretar individualmente na sua casa, porém sempre confirmando aquela interpretação com alguém que
tenha conhecimento superior ao seu. Já no capítulo 3, ele vai falar sobre a hermenêutica, aquela ciência de interpretar a Bíblia. Como interpretar a Bíblia de maneira literal ou de maneira não literal. Por exemplo, Jesus falou que ele é a porta. É claro que aquilo era uma figura de linguagem. Jesus não é uma porta literalmente, mas sim um caminho para Deus. E é por isso que ele diz que era uma porta. Porém, quem lê tem que saber o que é uma metáfora, o que é uma figura de linguagem, por que ele falou que era uma porta, o que significa ser uma porta. Então são passagens que não são literais, mas sim são figuradas. Uma pessoa tem que saber o que é uma linguagem figurada e o que é uma linguagem literal para ter uma boa compreensão da palavra de Deus. Ele vai dar vários exemplos de passagens bíblicas que devem e não devem ser compreendidas de maneira literal ou de maneira figurada. Eu achei sensacional essa explicação do Sproul. Mais um exemplo de linguagem figurada. Suponhamos que hoje o Barcelona ganhou a Liga dos Campeões. E aí o jornal fala: toda a cidade saiu para comemorar com o time do Barcelona. Ou seja, isso é uma figura de linguagem. Não quer dizer que toda a cidade foi, mas sim que grande parte da cidade foi. Porém, o termo toda envolve um número maior, mas não necessariamente todo mundo. E a Bíblia também tem várias passagens que diz assim: todos foram, a cidade inteira, todo mundo, sem de fato querer dizer todo mundo ou a cidade inteira. Então, é importante compreender as figuras de linguagem da Bíblia para ter uma boa interpretação da palavra de Deus. Já no capítulo 4, ele vai dar algumas regras para ter uma correta interpretação da Bíblia. Por exemplo, a Bíblia deve ser lida como qualquer outro livro, ler a Bíblia existencialmente, as narrativas históricas devem ser interpretadas pelas passagens didáticas, ou, por exemplo, uma passagem difícil deve ser compreendida à luz de uma passagem um pouco mais fácil, e assim por diante, com várias regras para se ter um bom e correto estudo da Bíblia, tá bom? Sempre que você vir uma passagem difícil, não pare nela. Sempre vai haver uma passagem mais fácil que vai explicar aquela difícil. Nada está totalmente oculto para o leitor. Por exemplo, capítulo 5, a cultura e a Bíblia. Ele vai dizer como que a Bíblia está condicionada à cultura. Ou seja, é importante conhecer a cultura da época da pessoa que escreveu aquele livro, aquela parábola ou aquele texto, para que se entenda melhor o que ele quis dizer à luz da sua época. Porque muitas parábolas não fazem sentido para nós, mas faziam para o leitor da época no qual a Bíblia foi escrita. Capítulo 6, ferramentas para um correto estudo da Bíblia. Traduções da Bíblia, Bíblia anotada, tradução King James, comentários bíblicos, concordâncias, traduções estrangeiras, programas de leitura para iniciante, estudo do grego, do hebraico e etc. Ele vai dizer cada uma dessas dicas e vai recomendar para a gente para que possamos ter um estudo correto e apropriado da palavra de Deus. Tá bom, galera? Então tá aí. Vamos ver agora a diagramação do livro? Essa foi a resenha do livro O Conhecimento das Escrituras, Passos para um Estudo Bíblico Sério e Eficaz. Se você quer ler a Bíblia com qualidade, com segurança, da maneira correta, compre esse livro aqui, que o Sproul vai te ensinar passo a passo como interpretar a Bíblia sem cair em erros grotescos.
tá bom? Essa foi a resenha de hoje. Muito obrigado pela sua visualização. Se inscrevam no canal, ative o sininho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!